E aí pessoal, estamos de volta com mais um Super Duper Podcast. Eu sou o Edu e hoje não tem Caio, não tem Shinta. Hoje nós só temos um convidado especial. Quer se apresentar? Eu sou o Gide. Ei Gide, bem-vindo ao Super Duper Podcast. Hoje nós vamos conversar sobre jogos baseados em filmes que normalmente são bem ruins. Mas você fez uma pesquisa aí e lembrou de algumas coisas boas, né? Pois é, rapaz, eu joguei alguns jogos que são clássicos, que estão na minha memória, e na memória de qualquer um que se julga gamer, né? E eu nunca não imaginava que esses games eram baseados em filmes, né? Aí numa pesquisa rápida eu descobri que o Aladdin, por exemplo, é baseado no filme da Disney, né? Naquela época eu nem pensava, eu nem imaginava que existia o filme da Disney, eu gostava mais de jogar do que de assistir filme na época. Nunca viu o filme do Aladdin? Vi, depois eu vi. Mas nunca associei o jogo ao filme. Até porque são diferentes um do outro. O engraçado desse jogo do Aladdin é que tem uma diferença bem grande da versão do Mega Drive e da do Super Nintendo, né? Eu joguei no Mega Drive, eu tinha o Mega Drive. Você jogou no Super Nintendo, né? Sim, eu joguei ele no Super Nintendo. No Super Nintendo a forma de ataque era jogando maçãs que você pegava durante a fase. E no Mega Drive o Aladdin tinha uma espada. No Super Nintendo ele não tem a espada? Não tem a espada. Olha só. Eu lembro que pra matar os inimigos, além de jogar as maçãs, você podia pular em cima dos personagens também, né? Eu talvez pudesse pular em cima dos personagens, né? E talvez tivesse uma fase a mais também na versão do Super Nintendo, eu não tenho certeza. Mas enquanto vocês penavam aí pegando as maçãs durante a fase, eu tinha uma espada pra enfrentar os inimigos. Verdade. Você começou a jogar por qual videogame? Qual foi seu primeiro console? Atari. Atari? Eu sou da geração Atari. Uhum. Geração Atari. Sim. Chegou a jogar... Bom, o Atari tinha o que de jogo baseado em filme? Cara, tu quer saber um jogo baseado em filme que é o pior de todos os jogos da história do videogame? Ah, o famoso ET. ET. Eu não sei nem se chegou a ser lançado o ET, né? Foi, né? Não foi? Foi lançado o ET. Mas de tão ruim que era, enterraram um lote lá no deserto Da onde mesmo? Califórnia, acho, não sei, uma coisa assim. Sei, cara, eu sei que recentemente acharam o lote todo. Era uma lenda urbana que se tornou real, né? Pois é, e foi triste, porque o Angry Video Game Nerd, não sei se você conhece, é um cara que faz reviews de jogos pela internet, né? E ele bolou um filme, e a trama do filme era ele indo atrás da lenda dos jogos do ET enterrados no deserto, que é uma história que todo mundo falava e ninguém sabia se era verdade. E ele passou um tempão fazendo o filme. Quando o filme estava há alguns meses de ser finalmente lançado, os caras foram lá no deserto e realmente acharam os jogos enterrados. Acabou com o suspense da trama do filme dele. Ele tava no meio da produção do filme? Ele tava quase pronto o filme. E aí, pá, acharam. Não é mais lenda, agora é verdade. Tá lá enterrado mesmo. Então, o coitado do filme do cara, agora eles vão atrás da lenda que pode ou não ser verdade, mas que hoje a gente já sabe que é verdade. Tá, deixa eu falar de um jogo de filme que é tido como um dos piores do mundo. Eu tenho algumas coisas mais ou menos em defesa pra falar desse jogo. Consegue imaginar o que seja? É o filme ou um jogo que é o pior de todos? As duas coisas. É? Não, se é o que eu tô pensando, não é o filme, é apenas o jogo. Ghostbusters? Não, mas vamos falar de Ghostbusters então. Saiu um jogo dos Ghostbusters, os caça-fantasmas, pro PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Muita gente nem jogou. Eu não joguei, por exemplo. Pois é, muita gente nem pensa em jogar. Foi um dos motivos de eu comprar um PlayStation 3. Sério? Claro, porque eu sou da geração Caça-Fantasmas, eu assistia o desenho, assistia o filme, eu tinha bonecos dos Caça-Fantasmas. E a gente nunca teve num jogo a real experiência do desenho ou do filme, de capturar o fantasma, de atirar com as armas de plástico. É, isso, e aí segurar o fantasma, jogar a armadilha no chão e puxar o fantasma pra armadilha. Nunca teve isso. Teve uns jogos do Nintendinho medíocres, teve um jogo legal do Mega Drive, até que era um side-scroller com um visual meio cabeção, mas você atirava raios assim pra matar os fantasmas, não capturava e colocava na armadilha. E esse jogo é bem isso, cara. Eles fizeram finalmente o meu sonho da infância, atirar com a arma, segurar o fantasma e o fantasma tenta lutar e você puxa ele com a arma, joga a armadilha e coloca ele na armadilha. É o meu sonho.
Tu classificaria esse jogo como um jogo divertido mesmo? Mas Não é claro, eu repetitivo? classifico esse jogo como todo mundo tem que... Ó, se você gostava de Caça-Fantasmas, você tem que jogar esse jogo. Não, o filme eu gostava, eu sou fã da franquia Caça-Fantasmas. Agora game... Eu não sei se quem não é fã de Caça-Fantasmas vai necessariamente gostar desse jogo, mas se você é fã, é obrigatório. Esse jogo é muito, muito legal. Você faz finalmente o que nenhum jogo conseguiu fazer. Captura o fantasma do jeito certo. Quando você progride, você ganha novas armas para diversificar, né? No final do jogo você não está mais nem usando esse esquema de raiozinho e jogar na armadilha. Você tem alguns métodos novos aí. Mas isso é uma coisa que acontece, uma progressão que acontece. Às vezes eu vejo por aí na internet que esse jogo não conseguiu capturar o humor do Bill Murray, por exemplo. Eu não sei o que isso quer dizer. Eu achei que foi bem capturado o humor do Bill Murray. Eu achei que tem cenas muito engraçadas. Tem uma cena em especial que eles estão fugindo do Stay Puft Marshmallow Man e eles estão no topo de um prédio e eles atiram contra ele e tal, ele cai. E daí quando eles vão na beirada, o Bill Murray, ele vê que ele tá subindo, né? Aí ele pergunta pros outros assim: o que você faria se você fosse um monstro de 30 metros de altura que acabou de ser derrubado por 3 homenzinhos do tamanho do seu dedo no topo de um prédio? Quão bravo você estaria? Quer dizer, tem muitas sacadas de humor assim dentro. Tiradas muito legais. Tem umas tiradas muito legais. Eu não concordo que não foi capturado. Achei que foi bem capturado o humor do Bill Murray e a interação dos personagens. Outra crítica que as pessoas têm é que você não joga como um dos caça-fantasmas. Você joga com um novato que entrou na equipe e a desculpa é que você está testando os novos equipamentos dos caça-fantasmas. Usam você como o homem de testes. Então as pessoas criticaram, eu quero jogar com o Peter e tal. Mas eu vejo a graça de você jogar com ele porque você é um membro a mais na equipe. Então é legal, você de novo realiza aquela vontade de esses personagens legais, você tá lá junto com eles, você vê eles interagindo entre eles e eles interagindo com você. E tem sacadas muito boas também. No começo do jogo, quando eles estão no elevador, o Ray, ele meio que faz sentido que ele vai perguntar o seu nome, né? O seu personagem não tem nome, no caso. E o Peter disse, não, sem nomes. Eu não quero ficar muito apegado com ele depois do que aconteceu com o último. Pra assustar já, né? É mais um humor escondido pois nele pra então, assustar o jogador. Então é super legal. Eu definitivamente digo, se você assistiu Caça-Fantasmas, se você era fã dos Caça-Fantasmas, você tem que jogar esse jogo. É um dos melhores jogos do PlayStation 3. Eu digo isso, ainda é um dos melhores jogos do PlayStation 3 para fã de Caça-Fantasmas. E eu não duvido se mesmo sem ser fã de Caça-Fantasmas você poderia achar esse jogo legal. Então não entre na conversa das pessoas que esse jogo não é bom. Esse jogo é incrível. Mas sabe o que acontece, Edu? Não é nem entrar na conversa das pessoas ou ser influenciado pelas pessoas. Eu tenho um certo preconceito com jogos baseados em filmes, cara. Eu tenho um certo medo de jogar, sabe? Qualquer jogo que leva um tema de filme. Porque a maior parte das experiências que eu já tive foram negativas com esse tipo de jogos. Então, eu vejo um game que saiu perto, depois do filme, ou um pouco antes do filme, eu já tenho um certo preconceito e dou um passo para trás, sabe? Tipo? Por exemplo, cara, deixa eu te dar um exemplo. Olha, por exemplo, Harry Potter. O Lego Harry Potter é excelente. Joguei por ser da franquia Lego. Mas o Harry Potter mesmo, que foi baseado no filme, eu não consegui experimentar, cara. Porque já por esse preconceito. Porque tá na cara que é um game que quer seguir a mesma linha do filme e com certeza vai fracassar miseravelmente. Eu particularmente não entendo a moda dos jogos da Lego. Então eu não consigo muito defender. Mas eu joguei um jogo do Harry Potter para PlayStation 2. Eu achei bem mais ou menos, sabe? Não achei ruim, mas não achei incrível, fantástico. Acho que o problema desses jogos baseados em filmes é a falta de tempo para fazer, né? Pois é, na maioria das vezes é para promover o filme, aí eles fazem na correria e acaba ficando uma coisa feita nas coxas, fica mal feito, mal acabado. Tinha um do... acho que... Eu não sei se é do Kinect ou do Move, que era já dos últimos filmes do Harry Potter, que era, você basicamente atirava com a varinha na tela.
Eu não consigo lembrar agora. Eu acho que era com o Move. Provavelmente tinha uma versão pra Kinect também, né? Porque as duas franquias andam sempre juntas, né? Eu nem sei se chegou a sair porque não tava dando muito certo esse jogo. Ou aí vocês, fãs de Harry Potter, se estiverem ouvindo, nos falem sobre esse jogo que eu não lembro mais. Qual foi o destino desse jogo? Comentem aí embaixo, galera. Ô Edu, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Tu nunca jogasse um Lego, cara? Joguei. Qual? Eu joguei o Star Wars e eu joguei um tiquinho do Piratas do Caribe. Piratas do Caribe é excelente, né? Eu não entendo a graça. Sério, cara? É muito legal. Eu acho legal aquela coisa de não haver diálogo e a história tá implícita ali na tua frente, sem diálogo. Eu acho fantástico, cara. Sabe? Eu joguei todos os Harry Potters. Isso é o quanto eu gosto da franquia Lego. Eu joguei o Harry Potter do ano 1 ao 4, que era um jogo só, né, do Play 3, e aí do ano 5 ao 7. Cara, eu achei fantástico, assim, de verdade. E o único jogo que eu não joguei do Lego foi o Lego The Movie, justamente por esse preconceito que eu tenho do filme, né? Bem que eu também não vi o filme, então não vai me fazer muita falta essa experiência. Então, o que eu achava legal do Lego, me lembro do Star Wars, porque ele era um jogo cooperativo, né, e tinha praticamente todos os personagens da série, então isso... Sim, todos eles são, né? Isso era interessante. Então tá, jogos da Lego, mesmo sendo de filmes, geralmente são bons, então, se você gosta do estilo. Recomendo. Vamos falar de um bom ou de um ruim? Vamos falar de um bom agora? Vamos. Tá fresquinho na minha memória. Toca aí. The Warrior, cara. Provavelmente a atual geração não conhece, porque é um filme, de fato é um filme antigo, na época do Laranja Mecânica, na época de Centopeia Humana, que é um filme horrível. 76, não é? Esse jogo? É, cara. Ou é 86? Não sei. 79. Se eu olhar, 79. no bico, 79. Cabeça, não sei. Mas, é assim, ó, eu sei te dizer o seguinte, o filme é um filme que fala sobre as gangues dos Estados Unidos na época, né? Nos anos 80, nos anos 70, que era extremamente violento. E o game, ele segue fielmente o filme e é um game surpreendente. Tu joga pensando assim, é um game baseado em filme, deve ser um lixo. Começa a jogar, tu não para mais enquanto não terminar esse game, cara. Ele é viciante, é muito bom. Eu gosto de comparar ele ao Def Jam. Lembra do Def Jam? Não, é um jogo de basquete? Não, é um jogo de porradaria, assim, de Street Fighter mesmo. Tenho quase certeza que é um jogo de basquete. Def Jam Fight for New York. É isso mesmo. Deve ter um jogo de basquete com um nome parecido. Jam tem bastante, né? Mas é um game de luta mesmo. É de luta. Você gosta de jogos de luta? Você não conhece Def Jam? Não. Sério, cara? É um jogaço de Play 2, assim, que eu joguei os dois. Mas o The Warriors não é uma coisa meio GTA, assim? Não é meio GTA. Ele... Cara, como é que eu vou te dizer? A única comparação que eu consigo fazer, o que me chamou muita atenção por ser muito divertido, eram as lutas, né? Do game. Pô, será que era GTA? Eu tô viajando na maionese. Porque eu joguei um pouquinho do The Warriors. Eu não conhecia o filme, mas eu tenho um amigo que é super fã do filme e um dia ele me mostrou esse jogo no Play 2. E já aí daí um diferencial muito legal. Esse jogo é cooperativo, você pode jogar em dois, com tela dividida no PlayStation 2. E ele é mais ou menos um GTA. Eu não sei se você chega a roubar carro por aí, mas pelo menos a pé na vizinhança, isso. Pelo menos a pé na vizinhança você picha coisas, rouba coisas, vai lutar com as pessoas aqui e ali. Em tela dividida no PlayStation 2, cara, não existe outro jogo que faça isso. É isso mesmo. É que a parte que eu lembro com mais carinho, assim, era a parte das lutas, que era incrível, cara. Eram muitos personagens ao mesmo tempo na tela, e um diferente do outro, e o pau comendo. Aquilo, pra mim, era o show de gráficos, assim, na época, sabe? Mas tinha a parte de tu quebrar, vandalizar, quebrar as coisas na rua, quebrar vidraças de loja, quebrar automóveis, roubar toca-fita. Tinha uma coisa meio Poderoso Chefão, assim, que tu tinha que roubar uns toca-fita pra vender. Lembrava um pouco também. Mas a definição que o teu amigo deu, ele realmente bate. É um GTA... Não é definição, eu joguei... Parecido com GTA mesmo. Eu joguei um pouquinho, alguns minutos.
Eu imagino que jogando em 2, provavelmente ele não teria tantos personagens na tela e tudo mais. Mas É que era um jogo que você ia evoluindo, você também era um novato no meio deles, né? O teu personagem que tu usa pra jogar não é um personagem que apareceu no filme, por exemplo, e tu precisa mostrar o teu valor pra entrar pra gangue. Como Caça-Fantasmas. É verdade. Assim, aí tu tinha que mostrar o teu valor pra tu poder entrar e ser aceito pela gangue, sabe? E aí, pra mostrar esse valor, tu tinha que vandalizar, pichar a rua, roubar toca-fita, pra vender e fazer dinheiro pra gangue, lutar com outras gangues, que era a parte mais divertida. Então, é um jogaço, assim, ó, recomendo. Até hoje em dia, pra quem não jogou, vale a pena experimentar, cara, é muito bom. Então fica aí a recomendação The Warriors. A gente sabe que tem pra Play 2, talvez tenha pra Play 3 e Pra PC tem também. Se você não se convenceu pra jogar sozinho, fica a ideia de jogar em dupla, porque você pode jogar cooperativo com tela dividida. Eu não acho que exista outro jogo que permita isso. Vamos lá, vamos pro próximo. Vamos lembrar de mais um bom, então, que é um jogo que as pessoas não associam a um filme, porque ele ficou tão bom, fez tanto sucesso, que as pessoas nem lembram mais que ele é um jogo de filme, mas é um jogo de filme. 007 GoldenEye. É verdade. Do Nintendo 64. Hoje em dia, FPS, né, tem tantos, e eu acho que hoje em dia é difícil para alguém voltar e jogar. Mas se você imaginar naquela época, cara, não tinha nada muito que se comparasse ao GoldenEye. E você ainda podia jogar em 4 com tela dividida no Nintendo 64, que tem lá o James Bond e outros personagens. Tinha um modo competitivo super legal, multiplayer com tela dividida. E ele ficou tão bom, fez tanto sucesso, que as pessoas até esqueceram que era um jogo do James Bond. É verdade, eu também tinha me esquecido desse detalhe. É um clássico do mundo dos games e agora eu vou te contar uma coisa que tu vai ficar decepcionado comigo. Eu não joguei esse jogo, cara. Tu não Mas eu te explico por que eu não joguei esse jogo. Eu não joguei esse jogo porque eu não tive Nintendo 64. Eu migrei do Super Nintendo direto pro PlayStation 1. Só vamos colocar uma coisa aqui pro povo entender. O Gigi é fã da Nintendo. Na verdade, a figurinha dele aqui no Skype agora é o Mario. Ele teve um Super Nintendo. Ele teve uma locadora de videogame. Né? E não jogou GoldenEye. Uma locadora de videogames Sony. Detalhes. Que eu reavivei a minha paixão pela Nintendo recentemente, depois que comprei o DSi e o 3DS. O problema da tua história é porque, como eu falei, hoje em dia vai ser um pouco difícil voltar no GoldenEye. Eu tive a oportunidade de jogar uns 2 anos atrás. Não, ele não passa mais na... Não, Putz, é muito complicado de jogar. Eu tenho um termo pra isso, que é a regra dos 15 anos, que eu vi em outro site de internet. A regra dos 15 anos, pra isso existe filmes e games que não passam de jeito nenhum, né? No nosso primeiro podcast também, do Super Duper Podcast. É difícil, gente, até porque no controle do Super Nintendo tinha um analógico só, né, que era uma revolução analógica, mas agora a gente precisa de 2 hoje em dia. E lá só tinha um, então é muito complicado de jogar, cara. Tem que ter muito amor e muita paixão pelo jogo pra jogar ainda hoje em dia. Mas por emulação não rola legal? Eu não sei, cara. Você tem que testar daí, mas... mas ainda assim é tudo muito quadrado, né, cara? Não dá, né? Você perdeu a chance de fazer parte de uma coisa meio que obrigatória na vida de todo gamer daquela época, cara. É verdade. Ter passado pelo GoldenEye. Vamos falar de um ruim, então. De um ruim? De um ruim. Ó, eu preciso falar desse. É o que eu queria falar antes. 1994, saiu o filme do Street Fighter com o Jean-Claude Van Damme, austríaco, com sotaque no papel do Guile, como personagem principal. Que já é um filme ruim. Eu discordo, eu não concordo completamente, porque todo mundo achincalha, mas xinga tanto esse filme, cara. E eu fiquei tão maravilhado quando eu vi esse filme, porque pela primeira vez era um filme de qualidade baseado num game, coisa que até ali eu não tinha visto. Nunca tinha visto fazer um filme baseado num game. Quando eu assisti pela primeira vez, que eu era bem jovem, eu também adorei. Agora já não, mas eu gosto porque mas você tem que conservar a memória que naquela época. Hoje em dia, se eu for ver, eu vou achar um lixo, claro. Não, mas olha só, eu gosto ainda hoje em dia, mas por um motivo diferente. Ele é tão sem noção e tão fora da casinha que é engraçado pra caramba. Porque tem filme ruim de só ruim e tem filme ruim
de completamente sem noção. Por exemplo, nesse filme o Dhalsim é um cientista. Ah, sim. Uhum. Então essa é pra você ter uma ideia de quão fora da noção são as coisas. Depois saiu um filme da Chun-Li, que ele é um filme muito mais sério. Então aquele é só ruim mesmo. Mas mesmo assim eu me diverti também vendo aquele filme, porque eu vi também com uma pessoa que entende de Street Fighter, o Shinta, aliás, e a gente fez piada o filme inteiro, então... Esse foi um filme que eu não consegui me divertir um pingo assistindo, cara, Chun-Li. Achei muito ruim, mas extremamente ruim, eu achei. O segredo é você assistir com alguém que faça piadas durante o filme, aí eles se tornam... Sim, aí ele se torna divertido, né? Bom, aí fizeram o jogo desse filme. O contexto é porque na época tinha o Mortal Kombat 2, que estava fazendo muito sucesso, então eles pensaram que o futuro dos jogos de luta seriam personagens digitalizados. Então fizeram o jogo do Street Fighter baseado no filme, que é tido como o pior dos jogos do Street Fighter e um dos piores jogos baseados em filme. Aí, de certa forma é mesmo. Agora tem... eu podia fazer um podcast só falando desse jogo, né? Porque tem uma porção de curiosidade interessante aí. Do jogo ou do filme? Do jogo. Tem uma empresa lá que ela foi contratada para fazer esse jogo, e eles tiveram bastante liberdade da Capcom para fazer do jeito deles. E eu li um relato de um dos caras dessa empresa aí, que ele falou vários bastidores do jogo, então eu tenho muitas histórias boas, mas vamos resumir para uma só. O interessante é que, assim, como eles tiveram muita liberdade, eles foram fazer um jogo do jeito deles, e isso gerou uma porção de coisas, de mecânicas curiosas no jogo. Então você tem vários golpes de segurar um botão e fazer um comando e soltar, algumas coisas bem diferentes do estilo de Street Fighter, e alguns golpes bem nada a ver também. Por exemplo, o Guile joga algemas e prende o cara durante a luta. Putz. A Kemi joga granadas. E se jogar granadas não fosse o bastante, a Kemi joga o cabelo, que nem o Scorpion, e puxa o cara. Olha aí. Come over here. Só faltava falar, né? Entre outras maluquices. Então, tem todas essas coisas bizarras no jogo. Esse game eu não joguei, Edu. Então, esse jogo saiu pro arcade. Você pode jogar no computador emulado. É muito curioso por esse sistema. O jogo ele saiu também para PlayStation 1 e Saturno, e ele foi adaptado de uma forma bem diferente. A Capcom não gostou do que eles fizeram com o jogo, eles acharam uma viagem total, e na hora de lançar para os consoles caseiros, a Capcom disse: não, nós vamos lançar porque a gente tem que arrumar essa porcaria aqui. E o que eles fizeram é retirar todas essas maluquices, a granada da Kemi e todas essas loucuras aí, e colocaram os personagens só para fazer os golpes mesmos do jogo, e o jogo para funcionar como o Super Street Fighter 2 Turbo, com algumas diferenças ali de golpes EX e tal. Olha só, então quem não jogou no arcade, quem não teve essa experiência de arcade, não vai nunca conseguir provar essa... O jogo dos consoles é totalmente diferente do arcade. O jogo dos consoles é feito no Super Street Fighter 2 Turbo com algumas diferenças, e o do arcade é aquela loucura que a empresa fez. Inclusive eles têm personagens diferentes, né? O jogo caseiro tem o Blanker DJ, que não tinha no jogo do arcade. O jogo do arcade tem o Blade, que não tem na versão caseira. E só que o que acontece é que como a Capcom teve que mudar o jogo que eles tinham lá, eles às vezes ficaram sem quadros de animação, sem as vozes. Então no jogo do filme você tem animações fluídas, né? Porque eles têm todas aquelas fotos dos personagens. Você tem as vozes dos atores. No jogo caseiro, as vozes são tiradas direto do Street Fighter anterior. Então não são as vozes do filme. E a animação às vezes fica meio quebrada, porque eles não têm todos os quadros necessários, né? Porque eles tiveram que adaptar os golpes antigos. Então basicamente a versão caseira, ela joga melhor, tem mais cara de Street Fighter, mas não tem muito sentido você jogar ela ao invés de jogar o Super Street Fighter 2, que é mais bem feito, porque essa versão arcade aí, ela tem alguns quadros faltando e algumas animações estranhas. Mas são dois jogos completamente diferentes, então para você realmente experimentar esse jogo, você tem que jogar a versão arcade e a versão console
para ter duas experiências diferentes. Eu sou a favor de jogar arcade, já que é pra jogar um jogo meio maluco, vamos jogar o mais maluco de uma vez. É verdade. Eu tô doido pra puxar as pessoas com o cabelo que nem a Kemi. Com a Kemi, que nem o Scorpion. Sim. Que mais? Posso falar mais um jogo ruim? Vai lá. Extremamente ruim? Ah. Que me decepcionou demais, assim, por ser da penúltima geração agora, né? Da geração passada. Terminator Salvation. Que jogo lixo, cara. Nossa, aí nós vamos discordar de novo, cara. Sério? Sério. Você gostou desse jogo? Eu gostei do filme, pra começar. Ah, o filme é legal, Eu cara. só, mas o eu só jogo- não gostei da última cena do filme, que é totalmente sem noção. Uhum. Eu gostei do jogo. Eu joguei, eu achei super bacana. Eu não sei se vale a pena alguém comprar, Eu sei, não vale. mas eu acho que vale a pena jogar. Inclusive é um jogo. Deixa eu te dar um argumento aqui, então. Ah. Vamos lá. Vamos contra-argumentar. Tu sabes que eu, desde sempre, sou um fã de FPS. First Person Shooter. Tá. Sempre gostei. Sou muito fã de FPS. O que tu achou do GoldenEye? Então, pra mim, ele não passou. A mira é ruim, o gráfico é ruim, a qualidade geral do jogo é ruim. É um daqueles casos clássicos de um jogo feito nas coxas pra promover o filme. Mas esse não é um FPS. É um FPS. Não, é um TPS, Third Person Shooter. Aham. Sério? Sério? Olha só, eu vou jogar os meus argumentos positivos. Vai. Ele é cooperativo. Qualquer jogo cooperativo pra mim já é legal. Ele tem um sistema de cover, né, de você se esconder atrás dos objetos durante o tiroteio. Muito bom, é um dos melhores, eu acho que era o melhor da época dele. E só recentemente que eu vi jogos third person shooters com um sistema de... Como é que é a tradução do cover, cara? Eu vou usar cover mesmo. Cobertura. Cobertura? Pode ser. Cobertura. Só recentemente eu vi jogos desse estilo com um sistema de cobertura tão bom quanto, ou melhor. Acho que pra época era incrível, inigualável aquele sistema deles. Era uma história razoável, não é uma grande história, não é um grande jogo em nenhum aspecto, mas é bem divertido, principalmente se você for jogar em dois. Então eu achei super legal o jogo. Ah, eu percebi qual foi a minha decepção com esse jogo. Ah. É que eu esperava que fosse um FPS. Se fosse um FPS eu acho que eu não ia gostar tanto. Eu imagino que eu gostaria um pouco mais, mas ainda assim ia achar ruim, cara. Os gráficos de qualidade Play 2, assim, sinceramente não gostei mesmo desse jogo. Então temos um voto negativo e um voto positivo. Eu digo, jogue. Eu acho bacana. E ó, tem mais um argumento, que não é muito pra mim, mas tem gente aí que caça troféu, né? Nesse jogo os troféus são bem fáceis, ouvi dizer. Sim, ele é ridiculamente fácil de platinar. Eu não joguei no Play 3, eu joguei no PC. Mas se você é platinador aí, ó, esse jogo tá pra você. Eu achei bem bacana, é um jogo divertido. No fim das contas, as pessoas têm que provar pra tirar a sua própria conclusão. Mas os primeiros 15 minutos de jogo, quem provar vai saber se gostou ou se não gostou. Isso eu te garanto. Mas ó, a internet tá do teu lado, tá? Né? A internet não gosta desse jogo não, sou eu que gosto. Tem mais um ruim aqui na manga. Manda lá. E esse, eu duvido que tu não vais concordar comigo. The The Walking Dead. Só que não é baseado num filme, e sim numa série americana. Se enquadra no tema do pod? Pode ser. Cara, esse foi um que me decepcionou horrores também. Assim. Qual? O FPS? Ou o FPS. Ah, o FPS. Não, o que ficou cartoonizado, o episódios, eu achei fantástico, cara. Eu não joguei nenhum dos dois, mas eu sei que a internet adora o episódico. Não sei nada sobre o FPS, mas eu sei que a internet odeia o FPS. Eu achei muito bacana a experiência de tu ter uma experiência dentro do universo do Walking Dead totalmente diferente da série. E as tuas opções, de várias opções que tu escolhe no decorrer do game, muda tanto a tua história quanto o final do game. Isso eu achei fantástico. Eu sempre gostei desse estilo de jogo. Primeira vez que eu vi isso num game era de Final Fantasy, que mudava a experiência do jogador de acordo com as escolhas que ele fazia. Essa é a especialidade da empresa que fez esse jogo aí, que agora, cujo nome me escapou da memória agora. Mas eles fazem vários jogos assim, episódicos, nesse estilo. Mas você tá ligado por que é diferente da série, né? Porque The Walking Dead é um quadrinho. Sim, é um HQ. Ele segue o quadrinho e não a série, né? Exatamente, e a série de TV é diferente.
Uhum. Inclusive tem muita gente que lê o quadrinho que não gosta da série ter seguido um caminho diferente. Mas enfim, o FPS é baseado na série, né? O FPS é baseado inteiramente na série, no Daryl. Ele é um jogo que você começa empolgado, porque qualquer um que gosta da série vai amar a ideia de ter um jogo para entrar naquele universo, ainda mais via FPS, para quem gosta de FPS, né? Como eu gosto. Aí eu comecei a jogar super empolgado, cara, que jogo bacana, e comecei a jogar empolgadaço. Aí até que ele pega o carrinho para mudar de uma fase para outra, aí acontece alguma coisa no meio do caminho e você tem que ir atrás de recursos, de mantimentos, enfrenta uma horda de zumbis aqui, outra ali. Beleza, você começa a achar um pouco repetitivo graficamente, cenários e itens que você pega, armas que você usa, e a partir da segunda, terceira fase tu já percebe que é uma porcaria de um jogo feito nas coxas. Olha, eu nunca joguei, eu não me lembro nem de ver review, nada. Só vou dizer assim, esse jogo deve ser tão ruim, porque quando ele saiu, eu vi um artigo dizendo que saiu e que era ruim e nunca mais ouvi falar do jogo. Se tu não falasse agora eu não ia nem lembrar que existe. Esse game é um daqueles games que se você joga, você que não é muito fã de FPS, por exemplo, se você pega pra fazer uma comparação com a série e pra testar, provar o jogo, aquele jogador que pega casualmente pra jogar um final de semana, legalzinho, e bota de lado, você vai achar o jogo fantástico. Mas aquele jogador que quer terminar o jogo, que quer adquirir troféus, ou quer terminar o modo história pelo menos, ele já vai perceber que é uma porcaria na terceira fase. Então tá, né? The Walking Dead, não joguem. O FPS, né? O Isso. episódico, joguem. O episódico é baseado nos quadrinhos, então se você assiste só a série de televisão, você vai perceber coisas estranhas. Por exemplo, cadê o Daryl? Não tem, Verdade. Não tem Daryl nos quadrinhos. O episódio que eu diria mais, ele é uma obra de arte, né, cara? Fantástico. Vamos falar de uns jogos bons aqui. Eu até cheguei a abrir uma lista. A gente já tá falando um tempão, não sei se vai dar tempo de ir muito longe com cada um deles, mas vamos pelo menos passar por eles. Eu tenho na lista aqui o Homem-Aranha 2. Esse é Esse, fantástico. esse eu joguei um pouquinho, baseado nos filmes do Homem-Aranha. O Homem-Aranha 2 do PlayStation 2 é tido como um dos melhores jogos de super-heróis. Eu acho que o melhor jogo do Homem-Aranha. E apesar de ser baseado em filme, ele tá quase como o GoldenEye, que as pessoas esquecem que é baseado em filme. E eu concordo plenamente com essa opinião. Pra mim é o melhor jogo do Spider-Man. Eu não sei se é o melhor jogo de super-herói em geral, tá? Mas pra mim é o melhor jogo do Homem-Aranha, do Spider-Man. Ele é o melhor game. Sabe o que esse jogo do Homem-Aranha tem que nenhum outro jogo do Homem-Aranha tem? A física da teia é realista. Sim. Nesse jogo você tem que grudar a teia em algum lugar. Se você estiver acima dos prédios, por exemplo, você cai. Ela não gruda no céu e você se balança, você faz o pêndulo realmente certinho aonde você tá. Se eu bem me lembro, você pode escolher com qual braço você quer jogar a teia, né? Então pra você se balançar pela cidade, você tem que jogar na esquerda, depois na direita, depois na esquerda. Então é super realista, é um pouco difícil. Primeira vez que você vai pegar, você vai apanhar um pouquinho pra andar com a teia, porque não é assim moleza, aperta um botão, ele gruda na nuvem e vai. Se eu não me engano é L2 e R2, né? É. R2 mão direita gruda e L2 mão esquerda gruda. Mas aí até ali ele foi fiel ao filme, né, cara? Que o primeiro filme do Spider-Man, você vê o trabalho que o protagonista tem pra aprender a usar a teia direito, né? Sim, então, mas depois que você pega o jeito, as pessoas que jogaram bastante esse jogo, a internet adora esse jogo e eles falam, é muito gratificante você sentir a teia funcionando como ela deveria funcionar, né? E esse é um problema que nenhum outro jogo do Homem-Aranha jamais fez de novo e provavelmente não vai fazer. Então, se você quer jogar um jogo que a teia funciona certinho, Homem-Aranha 2 é a única opção. Mais um bom, esse eu joguei recentemente, X-Men Origins Wolverine Uncaged. O X-Men Origins Wolverine é um filme muito ruim. Um filme péssimo, principalmente pelo que eles fizeram com o Deadpool. É uma vergonha o que eles fizeram com o Deadpool. Cara, eu tenho que discordar contigo, eu gostei do filme. Demais. Tu gostou do Deadpool? Eu achei o filme X-Men Origins Wolverine, eu achei fantástico.
Tá, mas e o Deadpool? Deadpool eu não assisti. Não. Deadpool é o último inimigo do filme. Eu não me lembro, cara. O que aconteceu com o Deadpool? Conhece o Deadpool? Claro. Tá, bom, vamos dizer assim, você pode até dizer que o filme é bom, mas que eles detonaram Deadpool, eles detonaram Deadpool. Ah, mas quem liga pro Deadpool, cara? Tem algum fã do Deadpool? Eu não conheço nenhum fã do Deadpool. E você vai apanhar da internet, cara. Internet e o Gide disse que o Deadpool não importa. Vai apanhar da internet, cara. Bom, mas eu tenho liberdade pra dizer isso porque eu não sou um grande fã de comics, então... Bom, se vira com a internet agora, cara. Ok. Mas o jogo é legal pra caramba. Eu joguei recentemente, eu tava de férias agora, eu aluguei esse jogo. É bem legal. Eu não sou muito fã de hack and slash, que é o estilo desse jogo. Mas é bem legal, cara. O Wolverine é muito bom pra esse estilo de jogo, cara. Eu gostei do jogo. Eu também não gosto de hack slash, cara. Nunca gostei desse tipo de jogo, dessa dinâmica de jogo, né? Tanto que eu não sou um grande fã de God of War, por exemplo, né? Mas o Wolverine eu joguei. Eu não terminei ele, mas eu fui bem longe nesse jogo. Eu achei bacana a dinâmica do jogo, o modo que ele evolui os poderes. Eu achei ele bem legal. É bem legal mesmo. Sabe que é legal que esse jogo não faz que nem o desenho, nem os filmes fazem, não vão fazer, né? Porque essas coisas precisam ser voltadas para crianças. É muito violento, cara. Então Bastante. É o único lugar que você vai ter a experiência com o Wolverine de cortar um cara ao meio, arrancar a cabeça dele, coisas assim. Você não vai ver isso num filme, não vai ver isso num desenho, só nesse jogo. É extremamente violento, extremamente gratificante cortar os caras em pedacinhos com as garras. Então, eu realmente recomendo, cara. Wolverine Origins, o jogo é massa. O filme o Gide recomenda porque, segundo ele, quem liga para o Deadpool, né? É verdade. O que mais nós temos? Vamos ver se tem mais. Vou fechar com mais um. O Máscara. Ah! É um jogo fantástico, cara. Agora sim, o Máscara. Máscara do Super Nintendo, né? Isso não tinha no Mega Drive, infelizmente. Só deixa eu colocar um adendo aqui. A atual geração não conhece o Máscara. Sabias que eu descobri recentemente que a atual geração não conhece sequer o Jim Carrey? Cara, a atual geração... Então nem aí pro filme Debi Lloyd 2 que tá em cartaz agora. Algumas pessoas da atual geração não conhecem nem Matrix. É verdade, cara. É verdade. Eu fiquei decepcionado quando eu perguntei pra uma menina de 22 anos se ela já tinha visto o filme, né? Agora do Jim Carrey, o novo filme. E ela disse, não, nunca vi nenhum filme do Jim Carrey. Eu fiquei de boca aberta, né, cara? Nossa, gente, eu sou super fã do Jim Carrey. Adendo, atual geração, assistam o Máscara, cara. Eu a garanto. Eu a garanto que você vai gostar. Assistam Máscara, mas não assistam as sequências do Máscara. É, verdade. Não mas o primeiro filme, cara, sério. Vai assistir. É que nem Matrix também, eu recomendo o primeiro. E o jogo, inclusive, também passa na regra dos 15 anos tranquilo. Pode jogar do Máscara. Sim, o jogo do Máscara, como todo bom jogo de 16 bits, scroll horizontal, fasezinha e tal, ele tem o mesmo humor do filme. Muito bom. Passa tranquilo. Já que eu falei de Matrix, vou falar do jogo do Matrix também. Saiu um jogo do Matrix que você não joga com o personagem principal, o Neo, você joga com os personagens secundários. Era bacana, mas as pessoas disseram, eu quero jogar com o Neo. E daí fizeram um jogo The Matrix Path of Neo, que você acompanha a história do Neo durante os 3 filmes da série. Do PlayStation 2. Esse me cheira a ser horrível. Jogasse? Joguei. É bom? Não. Ele é ruim. Assim, eu cheguei a jogar até o final, porque Matrix, Neo... tem um charme legal de você jogar com o Neo e você fazer as coisas que o Neo faz e tal. Mas não é bom, não. Tudo nele é médio pra baixo. Se você for muito fã de Matrix, pode ser interessante, mas não compre. Pegue, dê um jeito de pegar de graça, vamos dizer assim. E jogue uma vez. Jogar uma vez tá de boa pra brincar. Sabe o que é legal? É que o jogo faz algumas coisas um pouco diferentes do filme, principalmente o final. Mas logo no começo, não sei se você lembra, tem uma cena que o Morpheus está ajudando o Neo a fugir dos caras que entraram lá no escritório dele. Ele vai dando as direções, até que chega uma hora que ele diz, agora você pega aqueles elevadores de limpar a janela e tal.
Sim. vai pro telhado. E daí o Neo não tem coragem e ali ele é capturado no filme, né? Aham. O jogo você pega esse elevador, então você vê o resto do plano do Morpheus qual era. Então isso é bem, Bacana, né? isso é bem legal. Tem alguns elementos talvez que são legais, mas eu, por exemplo, não vou perder meu tempo testando esse jogo. Não, assim, você tem que gostar muito e jogue uma vezinha assim sem compromisso. Eu vou dizer assim, é ruim. Tem algumas coisas boas, mas no geral é ruim. Que é a mesma coisa que eu digo do jogo do 24 horas também, que eu tenho quase certeza que eu já falei no outro podcast. O jogo do 24 horas também é ruim, mas se você for muito fã, vai ser legal. Então, no fim das contas é o seguinte, se o cara é fã da franquia, do filme ou do 24 horas, vale a pena testar o jogo, é isso? Tem que ser muito fã. Então realmente ruim. Tem que ser muito fã, ele tem algumas coisas bem ruins, assim. Que é diferente do Caça-Fantasmas, que eu acho Caça-Fantasmas bom. Edu, dá pra citar mais um ou não tem mais tempo? Mais um, vai. Duro de Matar, cara. Eu nunca joguei, cara. Acredito nisso. Duro de Matar é um jogaço, cara. É em terceira pessoa também. É o Die Hard. Sim, Die Hard. É muito bom, cara. Eu joguei bastante esse jogo. Eu sei que saiu, tem Die Hard Arcade e tudo mais, viu? Não passa na regra dos 15 anos, tá? PlayStation 1, né? Novamente. É PlayStation 1, né? O problema é que PlayStation 1 quer dizer, né, extremamente quadradão, né? Eu tenho uma lembrança boa, eu não sei se o jogo em si era tão bom, mas eu tava muito maravilhado ainda naquela coisa do, jogar com CD, né, cara? Era novidade na época. E eu não sei se de fato o jogo é bom como eu tenho na minha lembrança, ou era só maravilha do encarte. Naquela época a gente se deixava levar muito pelo encarte do jogo também. Didi, vamos finalizar com um pensamento triste agora. Um pensamento triste? Tá pronto com um pensamento triste pra gente finalizar o podcast? Manda. A geração atual não sabe o que é Die Hard. É verdade, cara, eu nem me toquei. É verdade. Então vamos nessa, gente. Que a geração atual precisa assistir Máscara e Die Hard. Valeu, Edu, eu queria te agradecer o convite, obrigado pelo convite aí, foi um prazer participar. Grato por participar. Gente, se vocês querem ver o Gide de volta aí, pra pedir desculpa por falar mal do Deadpool, deixem comentários aí embaixo. Até mais. Valeu, um abraço.